Boa tarde, eu estou aqui hoje com o seu Elias, certo? Eu tive o prazer de conhecer, né, há alguns dias atrás aí, e eu quero mostrar para vocês hoje uma história bem interessante sobre essa figura aqui que eu conheci, né, esse cidadão aqui do Jatobá, certo? E assim, só que eu não vou contar agora o segredo, tá? Mas eu quero que vocês acompanhem aí, vocês vão ter uma surpresa bem legal e que me chamou muita atenção. São duas coisas. Uma foi uma frase que ele disse quando eu estive visitando, e outra foi algo que ele mostrou, né, no seu um material que ele tem aqui, que faz parte até do seu trabalho, certo? Bom, primeiro fazer logo uma pergunta aqui, já disse que é seu Elias aqui, que mora aqui no Jatobá, né? O assunto que eu vou tratar hoje fala basicamente sobre questão de estudo, educação, tal, né? E aí, por que é que o seu Elias está fazendo? O que é que o seu Elias está fazendo aqui, né? Então vamos ver já sobre isso aí. Bom, seu Elias, já fiz sua apresentação, né? Sim. E realmente para mim foi um prazer realmente ter conhecido o senhor como cidadão, né? Me chamou muita atenção. Eu espero que esse vídeo possa estar ajudando muitas pessoas, porque esse é o objetivo. Me fala aí um pouquinho sobre sua trajetória na escola. O senhor estudou até que série? Como foi? Tá? Fala um pouquinho sobre essa questão da sua vida escolar. Não sei se o senhor lembra ainda, né? Certo. Então, boa tarde. Meu nome é Elias Ferreira. Eu sou torneiro mecânico. Eu tive uma dificuldade nos estudos. Morava no interior da usina Sinimbu, em Alagoas. E não foi fácil. Eu fiz só apenas a terceira série. E daí tive que trabalhar no campo. E foi daí que tive oportunidade em garagem e fui e conheci novos estudos, bem semelhantes aos estudos colegial, mas chamado geometria. E daí eu foquei, trabalhei e comecei a estudar sozinho praticamente. O senhor estudou, em termos de escola, só estudou até a terceira série? Só a terceira série. Bom, seu Elias, você já fez essa apresentação inicial, né? Foi interessante, a gente saber um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muita coisa aí para contar, mas vamos ao nosso foco do vídeo, porque não é um vídeo longo, né? É bem objetivo. E eu sei que tem muita gente que tá curiosa para saber aí por quê. Eu falei que tinha duas coisas, uma foi uma frase, né? E outra é um material que ele tem aqui, que ele me mostrou, onde eu fiquei como professor de física, né? Eu fiquei muito feliz, e como professor, né? Principalmente. Se eu poderia mostrar seu material, depois eu falo da frase. Pega aí pra gente ver. E se eu me permitir, eu já quero pegar, olha pessoal. Pode sim. Ele me mostrou esse material aqui, veja, ó, faz muito tempo, dá pra perceber, né? Isso aqui é relíquia, né? É relíquia, mas aí eu fui folheando quando ele mostrou, e aí eu fiquei maravilhado com as coisas que tem aqui nesse material. Pessoal, olha isso aqui. Já nesse primeiro momento, tá falando aqui sobre ângulo, não sei se dá dando pra vocês verem. Aí eu não tenho uma equipe aqui, né, de filmagem, a gente mesmo está produzindo. Olha só, ângulos, tá? Olha só quanta matemática eu vi no caderno do seu Elias, certo? Tem mais coisas aqui, ó. Vou dizer um tema de área do retângulo, tá? Problemas envolvendo geometria. E alguns desenhos aqui maravilhosos. Olha o tema desse assunto aqui, onde ele estava trabalhando aí, fazendo seus rascunhos. Área do setor circular. Pessoal, é um material riquíssimo. Olha os desenhos que estão aqui, ó, tá? Veja só, tem muita coisa aqui, muita coisa. E esse é só um material. Olha aqui, ó, sistemas de engrenagens, tá? Isso tudo que a gente usa lá na física, na mecânica, certo? Na engenharia mecânica. Olha esse aqui, ó, engrenagens cilíndricas, sistemas de módulos. Pessoal, tem muita coisa aqui, tá? Então é o seguinte, seu Elias, me diga uma coisa, o senhor estudou até a terceira série. Como é que o senhor conseguiu chegar num nível desse, que vou ser sincero? Eu já dei aula para alunos que já fizeram curso técnico, né? Já vi muito material, e o que o senhor tem aqui, na verdade, a capacidade que o senhor tem de transformar, né, isso aqui em material, em rascunho, em desenho, realmente eu fiquei impressionado com isso. Como é que o senhor conseguiu chegar até aqui? Primeiramente, eu sempre fiz desenho mecânico, sempre fiz desenho animado e passei a fazer desenhos de eixo de bomba, e fui gostando dessa área e fiz um curso pelo Instituto Dessa Brasileira. E um curso à distância, né? À distância. Aquele que não tinha um professor ao vivo, mas o senhor tinha que pegar o material. Exatamente. E isso é importante, viu? Porque hoje, como a gente está nesse período de pandemia, muito aluno tem dificuldade em estudar à distância. Né? Então eu folheava os livros, todinho lia, e entre as páginas tinha tinha as explicações. Sim, e tinha a prova, né? A prova. Para mandar para o Instituto, para que ele mandasse outra remessa para mim. Entendi. E aí a cada 15 dias eu ia lá no correio e passava aquela prova do ok, e daí fui fazendo. Mas
ficou bem para trás essa parte do desenho do Instituto Nacional Brasileiro. Você foi Isso aqui desenvolvendo foi o meu isso? dia a dia, isso aqui foi eu. Na área de torneiro me deu a oportunidade de ver muitas peças. E aí cada peça também rascunhei, desenhei para não esquecer e fui calculando, encontrando coeficiente de redução, que envolve diâmetro, envolve rotação em si. Então, eu vi aqui, senhor Elias, por exemplo, ó, sinceramente, pessoal, eu que conheço um pouquinho dessa área, entendeu? Sou da área de física, né? É o seguinte, tem coisas aqui que nem assim, nem a garotada do ensino médio, pode ter certeza, pela minha experiência, consegue desenvolver, e é realmente por isso que eu tô vendo aqui, ó, sistema de engrenagens, diâmetro, frequência de rotação, né? Ou seja, muita mecânica, né? Muita matemática básica, de unidade de medida, transformação de unidade, torque, entendeu? Sistema de torque aqui que eu tô vendo, entendeu, pessoal? E o que eu queria, esse é um ponto, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, o seu Elias só estudou até a 3ª série. E a distância, olha só, com pouco tempo, viu? Não pense que foi 2 anos, 3 anos. Então, começou a distância e depois ele, por si só, começou a desenvolver. Hoje nós temos a dificuldade porque nós temos aqui um momento de pandemia e muitos estudantes têm que estudar em casa, né? Então essa motivação, esse é um ponto que eu queria trazer, pessoal, é isso aí. Veja que naquela época ele falou que mandava pelos correios, né? Hoje a gente recebe pelo celular muitas vezes, né? Nós recebemos por rede social, na internet, está facilitando, né? Está facilitando, exatamente. Exatamente. Hoje, seu Elias, olha, eu tô vendo aqui, ó, engrenagem cilíndrica. Se você põe lá no YouTube, já tem alguém ensinando, mas naquela época não era assim. Não tinha, não tinha. Agora outra coisa, seu Elias, que eu queria destacar aqui, né, que eu falei que eram 2 coisas. Olha, pessoal, eu realmente gostaria de folhear ponto a ponto para mostrar para vocês aqui. É muita coisa que tem legal e não é só esse outro não, né? Tem outro material ali. Sim. E ele mostrou também outros livros, né? Isso. Porque ele é torneiro mecânico, né? Isso, trabalha com tornearia. Torneiro mecânico e fresador. E uma coisa que eu vou contar aqui, que talvez eu nem combinei isso com ele. Em conversa que a gente tiveram pessoas, por exemplo, profissionais, viu? Até engenheiros, que já vieram, né, não precisa citar nome, né, que já vieram pedir socorro a seu Elias, só para vocês terem uma ideia, né, que como conhecimento é importante, tá? Então, seu Elias, teve uma frase que me chamou muita atenção, quando o senhor me disse, uma vez que eu te visitei, o senhor falou o seguinte, que essa garotada, né, tem um problema muito sério com a questão de aprendizagem de matemática, isso aqui que o senhor está trazendo é física pura e matemática, né? Que assim, fica dependendo da escola. E o senhor me disse o seguinte, que era importante ter horas de estudo em casa, não foi Exatamente. Isso? Me diga aí, por que o senhor tem esse pensamento, que conselho o senhor daria para esses jovens aí que estão precisando estudar em casa para aprimorar? O que eu tenho a falar eu vou falar por mim, na vida que já vivo em meu horário. Então eu fecho o meu dia de 8 horas ou até 12 horas, é o horário máximo que trabalho, mas quando eu tomo banho e tomo meu café, eu vou para a cama e coloco lá meu livro vive na cama. Da semana passada tinha lá quantidade de livro e eu já sou profissional, eu não precisaria nem estudar mais, mas tomou conta da minha vida isso. Então todo mundo tem que ter um momento para estudar, independente de celular, de internet, se tem ou não tem. É o livro, só se aprende escrevendo e lendo. E aí, só pessoal, seu Elias, o que o senhor falou, eu citei, né, que ele comentando sobre isso, eu falei, você sabia que isso aí tem estudo científico comprovando isso, e um dos professores, infelizmente já não está mais conosco, que defendia muito isso, né, é o Piazzi, ele tem livros e publicações falando sobre isso. Eu costumo falar muito sobre isso, Elias, na sala de aula, que o aluno ele tem que entender que na sala de aula, ali você tem um roteiro, mas é em casa, aqui ó, fazendo isso que ele faz aqui, né, escrevendo a punho mesmo. Me diga uma coisa, hoje o senhor tem essa facilidade, realmente eu estou vendo aqui de entender que daria banho, viu, muito jovem, adolescente que eu conheço, e muito mesmo, né? Mas concorda comigo que isso aqui não foi de uma hora para outra, né? Foi esforço e dedicação. Isso foi colocado à prova, tipo, quando a gente entra para trabalhar, é claro que pede o seu escolaridade, né? E via que era baixo, mas eu pedi a oportunidade. Para mostrar que sabia. Para fazer uma prova real, numa máquina, traçar uma engrenagem, mas quando eu ia lá dava certo. E futuramente eu era bem sucedido em relação a isso. Então, e até hoje, seu Elias, nunca passei decepção. Nós temos um problema hoje assim, é um problema na verdade de Brasil, né? Porque assim, hoje se vai procurar qualquer trabalho, pede, você tem ensino médio, você tem curso técnico, né?
E assim, tem coisas que é empírica, né? Por exemplo, seu Elias aqui, realmente, pelo que eu vi, né? Se eu tivesse uma empresa numa área dessa, por exemplo, eu já o contrataria, porque não é só por conversa não, eu vi muita coisa do que ele fez, né? Então assim, mas a gente tá nesse momento que muitas vezes o currículo que a pessoa tem não corresponde ao conhecimento que ela adquiriu. E não corresponde mesmo. Né? E como ele me falou, já tem várias pessoas aqui da área, né, que já o procuraram, né, engenheiro até para tirar dúvidas, né, porque não estava conseguindo resolver determinados problemas, inclusive de onde ele trabalhava. Então, para você ver, pessoal, como o conhecimento ele é importante, tá? E é o seguinte, além disso, né, você sabia que o seu Elias, além disso, desenha, né, seu Elias? Isso, faço trabalha mecânico, desenho artesanal também, né? Desenho artesanal, mecânico e arte também, né? A arte também. Essa pintura, se pedir para pintar um desenho... Passei muito tempo fazendo letreiro em parede, em cidade grande. Pois. Quando faltava a minha profissão, não tinha vaga, só tinha para quem tinha estudo, na verdade. E nem todo mundo me deu a oportunidade de me deixar mostrar, né? O que sei fazer. Então eu ia fazer pintura. E então, daí tocar a vida para frente. Ou seja, se virava mesmo, né? Buscava sempre estar no trabalho, né? E aprendeu muito com isso, né? Eu tenho até aqui um material que não estava combinado. Agora estou devolvendo a palavra ao professor. Não estava combinado, mas eu trouxe aqui uns desenhos diferentes, que não é da minha profissão. Sim, sim. Mas eu me divirto muito. É até 10 horas da noite quando me dá o sono, não costumo dormir tarde, mas eu costumo sempre, naquele horário da noite, desenhar alguma coisa. Eu tenho que desenhar. Se quiser, depois a gente pode mostrar. Sim. Aqui. Então, pessoal, a gente tá chegando aqui ao final. Essa história que eu queria mostrar para vocês, né? Daria pra gente fazer aqui 1 hora, 2 horas de história, mas me chamou muita atenção, porque assim como o seu Elias, eu também na minha adolescência, né, na minha infância, eu tive muita dificuldade também. Estudei escola pública, né? Só pra você ter ideia, seu Elias, na minha época nem livro a gente tinha assim com facilidade, sim, né? Não tinha essa internet que tem hoje, né? É verdade. E mais como o senhor me inspirou, porque também fez parte um pouquinho da minha história, né? Porque eu também várias vezes, né, eu lembro que para eu aprender uma coisa em matemática, eu tinha que parar, rascunhar, e graças a Deus hoje isso me trouxe frutos, né? Hoje eu sou formado nessa área de licenciatura em física, né? E essa inspiração que eu gostaria realmente de passar para os jovens, né? Que muitas vezes, para a gente conquistar uma coisa, né, e conhecimento ninguém tira, né? Ninguém tira, né? Nosso, exatamente. Né? Seu, ninguém tira. E é uma pena que a gente tá num país que muitas vezes não é muito valorizado, né? Isso aí, isso tá? É verdade. Mas assim, uma coisa importante que a gente nunca pode deixar é de acreditar, né, que é possível aprender, sim. E também é o seguinte, ter o esforço. Eu cobro muito isso, olha, nada vem por acaso. Hoje uma pessoa que é engenheiro, que ganhou um prêmio, que é famoso, não foi de uma hora para outra. Uma pessoa que sabe matemática não foi de uma hora para outra. É esforço, é dedicação, tá? Então, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês, certo? Para mim realmente foi um prazer ter gravado esse vídeo aqui com o seu Elias. Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo aí com vários jovens, né? E com certeza vai ajudar muitos a inspirar outros jovens aí nesse período de pandemia que estão aí tendo que estudar à distância. E aqui está um belo exemplo de uma pessoa que sabe muito de mecânica, sabe muito de física, né? E estudou com muita dificuldade à distância, né? Tá bom, pessoal? Obrigado aí, obrigado, seu Elias, né? Por nada. Ter disponibilizado esse tempo. Agradecer, né? Quero agradecer ao professor William, que nesse estado que hoje estou morando, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de mostrar o que sei. Porque o que eu sei é a minha família aqui que tem conhecimento, né? Mas esse professor me deu a oportunidade agora de mostrar. E eu tenho sempre, como se diz, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer e não deixar o conhecimento. Claro, claro. Não é? E então, assim... tem que passar para vocês, alunos, que às vezes vê dificuldade onde não existe. Não façam isso. Orientação 100% do professor. E estudar de qualquer forma, um livro sempre, buscar, né? Aprender mesmo, exato. Se esforçar, porque eu me esforcei só e tive que fazer isso para hoje. Para muita gente, um torneiro não é nada, para mim ele é tudo na vida. É o seu ganha-pão, né? Sustenta a sua família. Quando se fala de mecânica e de tudo que existe, eu acho que tem uma parte do torneiro, porque ele é a medida de tudo que existe no mundo. Eu fiz um desafio para um engenheiro, se ele sabia o que significava o número do calçado dele. O engenheiro não me explicou. E eu matei a charada para ele, não é? O que significa 39,40 do seu sapato. Aproveita, seu Elias, a gente tá no final, mas pode explicar aí, viu? Então,
O que significa 39,40 do seu sapato? Ele não soube me responder. Significa 1/4 da polegada. Cada número significa 1/4, 6,3 da polegada. Que exatamente polegada, né? Polegada significa o chamado, que é 25,4. Exato. 2,5 centímetros. Exato. Foi uma das primeiras unidades de medida, não é isso? A história até diz que foi lá na Grécia, que as pessoas não tinham essas unidades. Não tinha, foi a polegada do dedo, na verdade, na época. O tamanho do dedo da polegada do rei. E aí foi descoberto que o tamanho dele tinha 25, 2,5 centímetros. Era um dedo grande, viu? Uma polegada grande. Então aí nasceu a polegada em si. Beleza. Pronto, pessoal, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E sim, só para formatar a frase que ele falou, que talvez não tenha ficado bem entendido, ele falou o seguinte, que não adianta nada só ir para a escola, tem que chegar em casa e tem que estudar, tá? Tem que ralar mesmo, fazer apunho, rascunhar, tá? Então, pessoal, valeu, obrigado aí, tchau para vocês.